Vamos resolver juntos a questão da banca Faetec, prova CEPES Rio de Janeiro 2022. Considere a afirmação: uma refeição que contém frituras não é saudável. Pode-se concluir que uma refeição sem frituras é saudável, uma refeição não saudável contém frituras, uma refeição saudável não contém frituras, uma refeição saudável pode conter frituras. A ideia dessa questão é usar a equivalência lógica. Então, para isso, vamos observar a afirmação e tentar descrevê-la como sendo uma proposição composta. Para isso, eu vou usar aqui duas proposições simples. A primeira eu vou chamar de P. A refeição contém fritura. E a negação dessa proposição é não P. A refeição não contém fritura. Agora, a segunda parte da afirmação eu vou chamar de que. A proposição fica: a refeição não é saudável. A negação disso seria não que. A refeição é saudável. Então, observe a nossa afirmação. Uma refeição que contém frituras não é saudável. Eu posso reescrever essa afirmação como uma proposição composta. Vou fazer a seguinte operação lógica: se P, então Q. E assim eu tenho: se a refeição contém fritura, então a refeição não é saudável. Essa proposição composta, se P, então Q, que diz: se a refeição contém fritura, então a refeição não é saudável, é exatamente equivalente a dizer que uma refeição que contém fritura não é saudável. As pessoas que estão começando o seu estudo em raciocínio lógico, às vezes sentem muita dificuldade em promover esse tipo de adaptação, com medo de errar em função da língua portuguesa, em função dos aspectos lógicos envolvidos. Mas aqui a ideia, a sugestão direta seria fazer essa formulação que nós acabamos de fazer, porque isso lhe permitirá reescrever cada uma das alternativas como sendo uma proposição composta. Observe. Vamos colocar lá na afirmação as nossas variáveis proposicionais, se P, então Q. Agora, na letra A, uma refeição sem frituras é saudável. Então, eu vou procurar refeição sem fritura. A refeição não contém fritura, não P. E refeição saudável, a refeição é saudável, não Q. Então, a letra A pode ser descrita por se não P, então não Q. Está aqui. Se uma refeição não contém fritura, então é uma refeição saudável. Letra B. Uma refeição que não é saudável, que contém fritura, P. Então eu posso reescrever a alternativa B como sendo se que, então P. Então vamos para a alternativa C. Uma refeição saudável não contém frituras. Uma refeição saudável é descrito pela variável proposicional não que. Depois nós temos não contém frituras. A refeição não contém fritura é descrito pela variável proposicional não P. Portanto, o item C pode ser descrito por se não que, então não P. Letra D. Uma refeição saudável pode conter frituras. Aqui nós temos um caso um pouco mais chato, mas vamos devagar. A primeira parte, uma refeição saudável. A refeição é saudável, a variável proposicional não que. Agora, a segunda parte, pode conter frituras. Isso quer dizer que a refeição contém fritura ou então que a refeição não contém fritura. A refeição contém fritura é designado pela letra P. A refeição não contém fritura é representado pela letra não P. Portanto, eu posso descrever o item D da seguinte forma: se não que, então P ou não P. Ou seja, se a refeição é saudável, então a refeição contém fritura ou a refeição não contém fritura. E assim eu tenho todas as proposições traduzidas para variáveis proposicionais do problema. Agora eu tenho que analisar qual delas é equivalente à primeira. Equivalência lógica é dada por tabelas verdades. Você olha para proposições compostas, faz as tabelas verdades e aquelas proposições que apresentarem tabelas verdades idênticas são ditas equivalentes. Então, o que nós vamos fazer basicamente é isso. Construir a tabela verdade da condicional. Fica assim, se é PQ, se P, então Q. PVFF, VF, P com V dá V, V com F, F. Vera Fischer feia, né? A única linha onde a condicional é falsa. E na sequência eu tenho F com V dá V e F com F também dá V.
Agora eu vou fazer a tabela verdade de todas as outras proposições e identificar aquela que fica idêntica a essa primeira, que é a tabela verdade da condicional. Outra maneira de fazer seria conhecer de antemão algumas proposições compostas que são garantidamente equivalentes à condicional. Se você estiver aprofundando o seu estudo em raciocínio lógico, compensa você passar por proposições logicamente equivalentes. E aí você vai ver que aí no item C, você tem não, se não que, então não P. Essa proposição é chamada de contrapositiva e ela é sabidamente equivalente à condicional. Então você não precisaria de fazer as tabelas verdades. Bastaria marcar o item C. Mas se você ainda não chegou nisso, olha aí as outras tabelas. Não P, não que. Se não P, então não que. Usando como base os valores lógicos de P e Q, que nós construímos preliminarmente, teremos FFVV, FV, FV. E com a condicional temos F com F da V, F com V da V, V com F da F, Vera Fischer feia, e V com V da V. Então, letra A, observem que os resultados não são idênticos aos resultados de uma condicional. Vamos para o próximo. Se Q, então P. VF, VF, VV, FF. V com V da V, F com V da V, V com F, F e F com F da V. Mais uma vez, o resultado não é idêntico ao resultado da condicional. Item C. Se não Q, então não P. FV, FV, FF, VV. F com F da V, V com F da F, F com V da V e V com V da V. Observe que essa tabela verdade é idêntica à tabela verdade da condicional. Isso porque a contrapositiva nós já sabemos ser equivalente à condicional. Existem outras proposições que são equivalentes à condicional. Então compensa dar uma olhada, uma aprofundada nesse estudo. E por fim, o item D, para as pessoas que estão assim, no nível bem mais profundo de raciocínio lógico, poderia até ser um item para gerar dúvidas. Por quê? Quando você constrói a tabela verdade, não que, P ou não P, se não que, então P ou não P. Você tem isso daí. Não que, FV, FV, P ou não P. V, V, V e V. E não que, se não que, então P ou não P, dá V, V, V e V. Uma tautologia. E aí as pessoas poderiam seguir pelo seguinte raciocínio. Olha, se a primeira proposição condicional, se P então Q, e o item D me leva em uma tautologia, quer dizer que existe uma relação de implicação entre essas duas proposições. Então eu posso concluir o que segue na letra D. Cuidado, tá? A proposta dessa questão não é essa. Então, para as pessoas que já estão numa discussão de raciocínio lógico mais avançado, tendem a ter uma certa confusão aqui em relação a essa possibilidade de concluir uma implicação. A proposta aqui não é entender quais são as implicações da proposição, mas sim a proposição que é garantidamente equivalente a uma refeição que contém frituras não ser saudável. É isso.